Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 20. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de podermos meditar na Tua Palavra, de podermos, Senhor, ser ministrados pela Tua Palavra. O Senhor, mais uma vez, veio falar com cada um de nós, cada um que aqui está, Senhor, neste momento, cada um que irá assistir este vídeo em outro momento, que seja, Senhor, tocados por Ti, pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra tem poder, Senhor, a Tua Palavra por si só tem poder para transformar, tem poder, Senhor, para realmente fazer com que o homem possa olhar para Ti, Senhor. Então, usa, Senhor, este momento, usa essa palavra para falar nos nossos corações, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Essa passagem, ela mostra algumas coisas, né? Eu fiz questão de lê-la inteira e a gente vai passar por ela com mais calma, falando ali versículo por versículo, mas ela, de maneira geral, ela mostra algumas coisas. Ela mostra que Jesus tem propósitos, né? Pois agora nós sabemos por que ele atravessou o Mar da Galileia, né? Quem participou na semana passada da pregação em que Jesus acalmava o mar, a gente viu que ele chamou os discípulos, né? Vamos para o outro lado, e a gente percebeu que ele tinha propósito em passar para o outro lado, apesar de que os discípulos ali, os apóstolos, não sabiam, mas aqui a gente começa a perceber que, de fato, ele atravessou o mar por uma razão, né? Nós sabemos por qual razão. Ele atravessou o mar por causa deste homem endemoniado. Essa passagem mostra que Jesus tem poder para libertar qualquer pessoa. Ele tem poder sobre o mundo espiritual. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo tem todo o poder sobre o mundo espiritual e tem poder para libertar qualquer pessoa. Essa passagem também mostra que os homens preferem o dinheiro às pessoas. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre aquela relação ali da manada de porcos e a libertação daquele homem. Essa passagem também mostra que Deus opera milagres nas nossas vidas e às vezes a gente nem entende por que tamanho o amor e tamanho o milagre, mas ele opera milagres para nos enviar, para nos dar, para que a gente possa dar testemunho do seu poder, da sua misericórdia e pregar a sua palavra. Por isso ele derrama bênçãos sobre as nossas vidas. Tem uma pregação já do ano passado que o tema era Não se trata de nós.
a gente vincula muitas coisas como se tratasse de nós, necessariamente. É óbvio que nós fazemos parte, mas não se trata de nós necessariamente, né? Assim como a história de José extraordinária, maravilhosa, mas não se tratava de José. Ele precisava governar o Egito, não para que ele fosse glorificado, mas para que salvasse o povo de Israel, de onde viria Jesus Cristo. Assim como, olhando para a história de muitos no Antigo Testamento, não se tratava daquelas pessoas especificamente, não se tratava de Deus simplesmente as abençoando, não se tratava simplesmente de Deus derramando coisas e bênçãos sobre elas, mas se tratava de um propósito. E nas nossas vidas é a mesma coisa. Não se trata de nós. Não é simplesmente nós termos um Deus que nos abençoe e nos derrama bênçãos pedidas sobre as nossas vidas. Não se trata disso. Deus tem propósitos. E essa passagem que a gente leu vai tratar, vai falar também sobre isso. E o propósito principal dele é que ele nos chamou para fora, que é o tema que foi divulgado dessa pregação, né? Chamados para fora, e a gente vai entender um pouco sobre isso. Inclusive, o contexto de pregação desta passagem, desse texto, via de regra, se você procurar no YouTube, se você já ouviu em alguma igreja, eles vão dar ênfase e enfoque no poder de libertação de Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre isso, eu acabei de dizer que ela demonstra isso, que Jesus tem poder para libertar, mas a libertação ela tem um propósito, e por isso a ênfase não na libertação em si, que é maravilhosa, que é uma demonstração de poder do nosso Deus, mas no porquê ele faz, por isso chamados para fora. A gente vai agora passar por cada versículo e entender um pouco sobre este contexto, para no final a gente fazer essa meditação sobre esse chamado que todos nós temos. Então, no versículo 1, ele diz que eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Então, lembrando um pouco da pregação da semana passada, vamos para o outro lado. Jesus chamou os discípulos para atravessar o mar da Galileia. Eles estavam de um lado do mar e lembrando ou dizendo para quem ainda não conhece, o mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago, porque não é de água salgada, de água doce. Então, ele tem uma dimensão ali de 21 quilômetros por quase 50 quilômetros, então não é uma dimensão tão grande. Então, quando se fala assim, passemos para outro lado, e Jesus, no seu ministério, ele atravessou o mar da Galileia algumas vezes, não é distâncias que talvez venham à nossa mente ao falar a palavra mar. Mas ele falou, né, vamos para o outro lado, então no percurso eles foram surpreendidos por uma grande tempestade, Jesus acalmou o vento e o mar, acalmou a tempestade, e Jesus tinha que atravessar o mar porque ele tinha um propósito do outro lado. Na semana passada eu cheguei a dizer que enquanto todos estavam desesperados porque o mar estava para quase afundar o barco onde eles estavam, cheguei a dizer que Jesus já estava pensando naquilo que ele faria do outro lado, ele já estava pensando em como cumprir o propósito que ele tinha para aquele momento, ele não estava preocupado com a circunstância, mas com o propósito. Então, apesar da tempestade, apesar do susto, apesar do medo, eles atravessaram o mar. E eles foram então para a região dos Gerazenos. Se a gente ler o livro de Mateus, que trata da mesma narrativa, ele vai falar que é a região dos Gadarenos. Então, tinha Gadara, tinha Gerasa, as duas cidades, na verdade, não estavam no litoral, não estavam ali à borda do Mar da Galileia. Gerasa ficava mais ou menos 10 quilômetros de distância, Gadara ficava mais ou menos 50 quilômetros de distância. Então, nenhuma delas estava no litoral. Então, independente da discussão se aquela faixa de litoral pertencia a uma cidade ou outra, que aparentemente os dois evangelistas apresentaram assim de maneira diferente, mas independente disso, o fato é que aquele local onde eles estavam, onde Jesus desembarcou, ficava longe da cidade, ficava isolado. É ali que ficava este homem que participa de toda essa narrativa, isolado, separado, ali que ficavam os sepulcros, o cemitério. O cemitério era em formato de cavernas e por isso sepulcros, e ali não só este homem, mas também outras pessoas que
por alguma razão haviam sido expulsos ou retirados do meio social, eles acabavam fazendo morada ali pelo formato cavernoso, pela proteção da chuva, pela proteção de animais. Então não só este homem estava ali, mas outras pessoas também estavam. Então, o versículo 2 ele continua e diz: Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Então, assim que Jesus desembarcou, um homem endemoniado foi e saiu dos sepulcros e foi ao seu encontro. Então, ele sabia que Jesus estava vindo. Ele sabia que Jesus viria, que assim que ele desembarcou, esse homem já saiu e foi ao encontro de Jesus. Na verdade, a gente vai ver nos próximos versículos, não é o homem que sabia que Jesus estava chegando. Na verdade, eram os espíritos imundos que estavam nele, eram os demônios que estavam habitando nele, que sabia que Jesus estava chegando, que sabia dessas coisas, que sabia quem era Jesus, que sabia as implicações da presença de Jesus naquele local. Não era o homem em si, mas eram os espíritos imundos que controlavam aquele homem. E essa é uma das passagens que deixa muito claro a existência disso. Apesar de uma tentativa de negação nos dias de hoje sobre a existência ou não de demônios, mas é muito claro a existência e objetivos que demônios têm ao tomar possesso, ao tomar posse da vida de alguém. No versículo 3 ao versículo 5, ele vai dizer como era o estado deste homem. Ele diz assim: este homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Essa era a situação em que este homem vivia. O contexto dele é que ele era submetido pelos demônios que o controlavam. Esse homem já não tinha mais controle sobre a sua vida. E é interessante a gente entender também que nem todo endemoniado, nem todo aquele que tem um espírito imundo, ele vive desta maneira. Este é um extremo, esta é uma situação extrema em que aquele homem vivia. Mas muitos vivem controlados por espíritos imundos, inclusive dentro das igrejas, inclusive liderando igrejas, mas não tem essas manifestações extremas, até porque o inimigo também vai se adaptando. O inimigo também, com o seu propósito de roubar, matar e destruir, ele quer roubar principalmente a salvação, ele quer roubar principalmente e matar principalmente os propósitos de Deus para aquela pessoa. Ele não necessariamente quer destruir a pessoa da mesma maneira que está neste texto. Às vezes o destruir é melhor que ele proporcione coisas boas, aquilo que até talvez a pessoa que receba da parte dele chama de bênçãos, porque assim ele está destruindo o propósito, assim ele está destruindo a salvação, assim ele está destruindo coisas muito mais importantes. Mas esse homem ele era totalmente controlado pelos espíritos imundos. Esse homem não tinha vontade própria. Ao ponto do que a gente viu e vai ver agora adiante, nem era ele, o homem, a conversar com Jesus, mas eram os demônios que estavam nele. Então ele vivia em cemitério, ele vivia nos sepulcros, ele vivia de maneira isolada, ele era excluído da sociedade, ele era excluído e afastado da sua própria família. Então ele estava marginalizado, totalmente marginalizado. Ele era um empecilho, ele era um problema para a sociedade. Ele incomodava a sociedade por causa da sua situação extrema, de gritos, de cortes, de incômodo de fato à sociedade. Então ali ele era preso, ali ele era amarrado, acorrentado para que ele não incomodasse a sociedade, para que ele não incomodasse a família, que muito provavelmente tentou todas as formas, tentou todas as maneiras e não conseguiu o ajudar. Então ele habitava entre os mortos. De certa forma, ele também já estava morto. Morto para a família, morto para a sociedade, para a comunidade. Então ali, neste contexto, havia uma demonstração da sua possessão. E a demonstração principal era aquela sua força descomunal, sua força que ninguém conseguia explicar, que ninguém conseguia o prender. Ao acorrentar, ele se soltava sozinho com uma força extraordinária, ele arrebentava as correntes, ele arrebentava o ferro que estava nos seus pés. Diz a passagem que ninguém conseguia
segurá-lo sozinho, ninguém tinha força suficiente para segurar aquele homem, apesar de provavelmente não se alimentar direito, apesar de provavelmente estar debilitado, ele tinha mais força do que qualquer pessoa, uma demonstração de que essa força não vinha dele, mas vinha daquele que o possuía. Esse era o contexto dele. Mas assim como Jesus Cristo acalmou a tempestade, assim como ele disse ao vento e ao mar, acalma-se, aquiete-se, ele também veio dizer para aquele homem também, acalme-se, aquiete-se. Da mesma maneira que era impossível controlar a tempestade com a força humana, da mesma maneira que era impossível também controlar aquele homem por causa da força descomunal que ele tinha. Da mesma maneira, o mesmo Jesus que tem poder para acalmar a tempestade, tinha poder para dizer para aquele homem que estava a caminho, que estava ali para salvá-lo, para curá-lo. No contexto dele, continua a dizer que dia e noite ele andava gritando e se cortando com pedras. Ele estava totalmente perturbado, ele estava totalmente desesperado, ele estava totalmente controlado por outra força que não a sua. E hoje em dia, numa tendência mais científica de pessoas interpretarem a Bíblia, pode-se dizer que este homem, na verdade, era esquizofrênico. Esse homem, na verdade, sofria alguma doença psíquica e que fazia com que ele fosse totalmente surtado, descontrolado. E a ciência poderia explicar, baseado no seu comportamento, talvez que a esquizofrenia respondesse a isso. Mas aí uma pergunta, quando a gente lê o texto todo, talvez a ciência não consiga explicar, e eu acredito que não vai explicar, como a esquizofrenia sai de um homem e passa para 2.000 corpos. Eu acho que a ciência não vai conseguir explicar isso. Eu acho que a ciência vai ter que se render de que ela não consegue, então, definir claramente que, de fato, este homem, ele não tinha um problema psíquico. E como que é, sendo um problema psíquico, que homem é esse chamado Jesus, que com uma ordem dada, ele cura a esquizofrenia. Então eu acho, às vezes até cômico, quando alguns tentam explicar cientificamente algumas ações de Jesus Cristo, mas explicam talvez pela metade e se perdem no próprio contexto, na própria narrativa daquilo que aconteceu. Então o contexto deste homem era este. Ele não tinha domínio sobre a própria vida. E a solução dada pela sociedade, pela sua própria família, foi excluí-lo, foi prendê-lo, foi amarrá-lo, foi tirá-lo das suas vistas, tirá-lo do seu convívio e colocar ele de maneira totalmente afastada num sepulcro. No versículo 6 diz assim, que quando ele viu Jesus de longe, ele correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz. O versículo 2 que a gente viu diz que quando Jesus desembarcou, o homem endemoniado foi ao seu encontro. E agora no versículo 6 diz que quando o homem viu Jesus de longe, ele correu, se prostrou diante dele e suplicou. Não era possível que aquele homem tivesse discernimento, entendimento e pudesse reconhecer a divindade de Jesus. Não era possível a ele, quanto homem, sem ter presenciado, sem o conhecer, sem ouvir uma palavra da sua parte. Na verdade, então, quem reconheceu Jesus e foi ao encontro dele foram os demônios que habitavam naquele homem, não foi aquele homem. Quando Jesus está em nós, os demônios se prostram. E é um poder que muitos confundem como sendo nosso, mas não é um poder nosso. É simplesmente porque Deus está em nós. Os demônios não se prostram diante de nós, mas diante de Jesus, diante daquele que está em nós. Mas se nós não temos Jesus em nós, eles têm muito mais poder do que qualquer um de nós. Não se pode negar o poder que existe em um espírito imundo, em um demônio. Não se pode negar esse poder. Não se pode brincar com esse poder. Não se pode atuar com libertação como se fosse algo banal, como se fosse algo religioso. Não se pode fazer isso. A gente tem uma passagem lá em Atos, no capítulo 19, no versículo 15 ao 17, que diz assim: um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu o conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos.
Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O poder e a autoridade está em Jesus Cristo. Se Ele está em nós, o poder e a autoridade continua sendo de Jesus Cristo. Nós somos apenas instrumento. Agora, se Ele não está em nós, não há poder algum. Não há frases prontas, não há versículos a serem recitados como se fosse um mantra, como se fosse uma maneira de estabelecer ordem a qualquer coisa. Não há. Mas quando Jesus está, os espíritos imundos, os demônios se prostram. Eles reconhecem, sabem quem Ele é. Lembrando que o poder de Jesus está em nós, porque Ele está em nós. Nós não temos o poder em si. O poder concedido por Ele serve para libertar por si. Nós estamos aqui, sim, para pregar, para orar, para interceder, para expulsar demônios, para fazer as coisas que Ele fez, mas o poder vem dEle. E a libertação que nós fazemos é para pregar o Evangelho. É para possibilitar que aquela pessoa que está dominada e não está mais respondendo por si, para que ela tenha condições de ouvir o Evangelho. E ao ouvir o Evangelho, o Espírito Santo possa tocá-la. Porque é necessário que a gente preencha a casa que ficou vazia. Não é só esvaziar a casa. Não é só tirar o espírito imundo e deixar a casa vazia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. No versículo 7 e 8 ele diz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Os demônios já sabiam qual seria o fim. Eles já sabiam como aquela história ia acabar. Os demônios sabiam quem Jesus era. Filho do Deus Altíssimo. Ninguém precisou pregar para eles. Eles fazem parte do mundo espiritual. Eles têm conhecimento de quem é Jesus Cristo. Eles sabem do poder que Jesus tem. Eles sabem do final que eles têm preparado para eles. Eles sabem, e ali eles estavam clamando e pedindo para que não fosse antecipado o seu final ao se depararem com o Filho do Deus Altíssimo, ao se depararem com Cristo. Os demônios rogaram a Deus. Não sei se dá para dizer que eles oraram, mas eles rogaram a Deus. Eles pediram a Deus. Lá em Tiago diz, você crê, no capítulo 2, versículo 19, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Crer em Deus não é suficiente. E o contexto que estava lá em Tiago, ele estava falando sobre a fé, sobre as obras, sobre a demonstração da fé pelas obras, sobre a demonstração de que nós somos de fato cristãos, sobre a demonstração dos nossos frutos do Espírito, sobre realmente demonstrar que somos cristãos, não apenas que cremos em Deus. Não apenas dizer, creio num ser maior, creio numa entidade maior, creio num ser poderoso que criou todas as coisas, creio... Não é suficiente. Simplesmente crer que Deus existe, até os demônios creem e tremem. Eles vão além, mais do que nós. Ao ver Jesus aqui, eles simplesmente se prostraram, Filho do Deus Altíssimo, e rogaram a Deus, clamaram a Deus, tremeram diante de Jesus Cristo. Os demônios rogaram para que ele não os atormentasse. Como se eles falassem assim, Jesus, nos deixe em paz, nos deixe controlar a vida deste homem, nos deixe destruí-lo. Você está fora do seu território de Israel, você está em terra de gentios. Aqui ninguém nessa cidade se importa mais com esse homem. Ninguém mais tem nenhum tipo de laço com ele, ninguém se importa. Ele já nos pertence há muito tempo, então não nos atormente. Deixe as coisas como estão. Nos deixe em paz, Jesus. Essa foi o que eles rogaram, o que eles pediram a Deus. E aí diz que, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. E eu fiquei me perguntando, Jesus tinha dito isso quando? Porque quando ele chegou, quando ele desembarcou, o homem já foi ao seu encontro.
Quando, ao ver Jesus de longe, esse homem já foi se prostrando, os demônios já foram se prostrando e gritando. Então, quando foi que Jesus disse, saia deste homem, espírito imundo? Eu me arrisco a dizer que no mesmo instante que ele disse aos discípulos, vamos para o outro lado, nesse mesmo instante ele disse aos demônios, saiam deste homem. Era o propósito dele. Ele precisava ir. Se fosse simplesmente para que saíssem, a ordem lá do outro lado do mar seria suficiente da parte de Jesus. Mas no mesmo instante ele disse, saia deste homem, eu estou indo aí. Na mesma hora que ele falou, vamos para o outro lado. Ele tinha um propósito. Ele só atravessou o mar para libertar aquele homem. No versículo 21, vai falar que depois que ele libertou, a gente vai ver no versículo 20, ele entrou no barco e voltou para outra margem. Ele atravessou o mar só para libertar aquele homem. Eu ouço dizer que quando ele disse ao vento e ao mar para se acalmar e se aquietar, no mesmo instante ele estava dizendo para aquele homem, se acalma, se aquieta, porque eu já estou a caminho. Eu já estou chegando. Eu vou te libertar. Eu tenho poder sobre a natureza, sobre o mar, sobre o vento, mas eu tenho poder também sobre o mundo espiritual. E aqueles que estão te escravizando, aqueles que estão habitando em você, vão sair. Porque eu tenho poder para isso. Aí no versículo 9 e 10 continua, então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Qual é o seu nome? Por que Jesus pergunta isso? Aliás, é a única passagem, se não me foge a memória, em que Jesus conversa com os demônios. Nas outras, Jesus expulsa. Jesus expulsa e não há esse momento, que é muito comum em algumas igrejas neopentecostais. Essa conversa, esse diálogo, essa entrevista com os demônios que ali estão. Mas aqui ele faz aqui a intenção de mostrar a todos naquele lugar que aquilo que o homem fazia não era ele, não era próprio dele, não era ele que estava fazendo. Ele queria deixar claro que havia uma possessão demoníaca. Ele estava na terra de gentios, ou seja, de pessoas que não criam no Deus de Israel. Por isso que eles insistiam para não saírem daquela região, não nos tirem dessa região. Aqui nós estamos na nossa zona de conforto, aqui ninguém implica com a gente. Aqui simplesmente pegaram esse homem, colocaram num sepulcro, amarraram, acorrentaram ele e deixaram ele de lado. Mas o Senhor vinha aqui. Eles não nos tirem dessa região. Essa região é boa para a gente. Porque os demônios não tinham entendido que Jesus não tinha vindo apenas para os judeus, mas para todos aqueles que nele creem. Eles não tinham entendido ainda a amplitude do sacrifício que Jesus faria. Eles estavam fora do povo judeu, diziam assim, por que vem aqui, fique, volte para onde estava, nos deixe em paz, não nos atormente. Os demônios também não queriam ser enviados para o castigo eterno naquele momento. Quando a gente vai no livro de Lucas, no 8:31, no capítulo 8, ele faz a narrativa, a mesma narrativa dessa situação desse homem endemoniado. Ele diz assim no versículo 31, imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Aqui em Marcos diz que eles imploravam para que não os mandassem para outra região, para que não os tirasse daquela região. Aqui ele vem falar para que não mandasse para o abismo. Lá em Apocalipse 9, 1, 4, diz, o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saiu do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Lhes foi dado poder, como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Aqueles demônios não queriam ir para a sua condenação eterna. Eles não queriam ir para o abismo. Não nos atormente, Jesus. Não chegou a hora, não é momento para que a gente vá para lá. Não é momento para se cumprir o que está em Apocalipse. Não nos atormente, não nos tire dessa região, não nos mande para o abismo. Eles sabiam o fim, o destino. E ao responder
Meu nome é Legião, porque somos muito. Eles faziam uma referência ao exército romano. Uma legião do exército romano tinha 6.000 homens. E não significa que tinha necessariamente 6.000 demônios naquele homem. Significa que tinha muitos demônios. E no mínimo 2.000 demônios. A gente vai ver logo em seguida que eles possuíram 2.000 porcos. Mas poderiam ser mais de um demônio por porco. Então não se sabe ao certo quanto essa referência de 6.000 demônios. Mas eu sinceramente acho que entre 2.000 e 6.000 eu prefiro nenhum. Aquele homem estava totalmente possuído. E nem é muito difícil que um homem seja possuído por tantos demônios. Lucas 11, 24 a 26 diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, passa a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Por isso que não adianta expulsar o demônio se nós não vamos ter tempo e amor para discipular, para pregar, para apresentar a palavra. Por isso não adianta simplesmente impor as mãos e determinar e falar para que o espírito imundo saia da pessoa, se nós não vamos preencher a casa com Deus. Porque se ela se esvaziar simplesmente do espírito imundo e se permanecer com a casa vazia, este espírito imundo vai retornar com mais 7 piores do que ele. E matematicamente ele só precisa de 4 ciclos assim. Um demônio, ao retornar, volta a ele mais 7, voltam 8. Esses 8 saem, então, ao retornar, encontrar a casa vazia, já são 64, 512, 4.096. Não é difícil alguém ter uma legião de demônios. Não é difícil. O que nós precisamos é ter consciência que é muito melhor encher a pessoa ao ponto dos demônios fugirem, porque ela está com Deus, do que simplesmente sair por aí impondo e fazendo libertação de maneira irresponsável e tornando a situação das pessoas pior ainda. Não é só esvaziar a casa onde tinham demônios, mas é encher a casa com Deus, para que eles não retornem, para que a vida dessa pessoa realmente seja transformada. No versículo 11 e 12, uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos nele. Eles imploraram para que Jesus os mandasse para os porcos. Estavam dizendo assim: nós sabemos que nós somos impuros. E nós sabemos que aquilo que o Senhor torna puro, assim o será. Então nós sabemos que este homem será purificado. Então nos mande para aquilo que é impuro. Nos mande para os porcos. Porque para o povo judeu, na lei mosaica, os porcos eram impuros. Assim como também o sepulcro também era impuro. Porque não se podia tocar em mortos. Aquele que tocava em alguém morto estava impuro. Tinha todo um processo de purificação, de isolamento, de se lavar para se tornar puro mais uma vez. O porco era impuro, não se podia se alimentar do porco. Então eles falam assim: olha, nós sabemos que somos impuros, mas nós não queremos ser mandados para o abismo agora, nós não queremos sair dessa região, nós queremos se manter aqui. Então nos mande para aqueles porcos ali. Em versículo 13 diz que Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de porcos de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Jesus atendeu o pedido dos demônios. Mas quando ele atendeu, ele estava demonstrando ali a sua autoridade. Ele estava demonstrando que os demônios só fazem aquilo que ele permite. Por que simplesmente eles não saíram daquele homem ao se deparar com a situação em que Jesus já estava vindo, ao saber que Jesus tinha desembarcado? Por que os próprios demônios simplesmente não saíram daquele homem e já se foram para aquela manada de porcos ou para qualquer outra situação? Porque a autoridade sobre eles é do próprio Deus. Porque eles não têm poder sobre nada nem ninguém se ali não lhes foi permitido fazer.
E ao Jesus permitir, ele estava demonstrando isso. Ele estava demonstrando publicamente a sua autoridade. Ele estava demonstrando publicamente que eles não podiam fazer nada sem a sua autorização. Ele estava demonstrando publicamente que os demônios são reais e que eles têm poder sim, porque eles mataram 2.000 porcos, para que todos entendessem que aquela força capaz de lançar 2.000 porcos precipício abaixo, aquela mesma força estava em apenas um homem, para eles entenderem o quanto era complicado e difícil para aquele homem viver aquela vida de possessão. Ali ele demonstrou ao povo daquela região que o dinheiro para eles era mais importante que a vida humana. Que os negócios eram mais importantes. E no versículo 14 ele continua a dizer: os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Algumas pessoas estavam ali. E essas pessoas correram até a cidade para contar o que tinha acontecido. E diz que o povo da cidade, seja Gerasa ou Gadara, o povo foi ver o que tinha acontecido. Mas porque eles ouviram algo extraordinário. Eles andaram 10 quilômetros, se for realmente Gerasa, andaram 50 quilômetros, se for Gadara, porque eles foram atraídos pelo testemunho do poder de Deus. Isso atrai pessoas. Por isso que se fala tanto sobre isso. Porque as pessoas são atraídas pelo poder de Deus. As pessoas querem ver a manifestação do poder de Deus. Não necessariamente as pessoas querem a Deus. Mas as pessoas se impressionam e são atraídas pela manifestação do seu poder. E quando aquelas pessoas chegaram à cidade e contaram o que havia acontecido, o povo foi até lá para saber o que estava acontecendo. No versículo 15, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Quando o povo chegou no local, o que eles viram? Eles viram o mesmo homem que vivia nu, o mesmo homem que arrebentava correntes, que gritava, o mesmo homem que se cortava, o mesmo homem que ninguém conseguia prender nem subjugar, porque tinha uma força descomunal. Esse mesmo homem agora estava assentado, tranquilo. Esse mesmo homem estava vestido. Esse mesmo homem estava em perfeito juízo. Ele não estava mais se cortando, nem gritando. Ele estava em perfeito juízo. Ele estava conversando normalmente. Neste momento, era o homem, e não mais os demônios. E quando eles viram isso, eles ficaram com medo. Porque eles pensaram, o que ou quem tem poder, quem poderia ter tanto poder para transformar aquele homem dessa maneira? O mesmo homem que tinha poder para acalmar a tempestade, é o mesmo homem que tinha poder para acalmar aquele homem, para tirar dele aquilo que o governava e passar a governar a sua vida no lugar e preencher a sua casa, não apenas limpar, mas preencher a sua casa. As pessoas ficaram admiradas e também com medo. No versículo 16 diz: os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao demoniado e falaram também sobre os porcos. As pessoas que estavam presentes, quando chegou as outras, quando o povo chegou para saber o que tinha acontecido, essas pessoas foram e contaram. Eles contaram o que havia acontecido. Então, os homens que testemunharam tudo o que havia acontecido com aquele homem, contaram todas as coisas. Contaram, falaram que aquele homem que antes era perturbado, agora estava calmo. Falaram que aquele homem que antes estava nu, agora estava vestido. Falaram que aquele homem que antes estava incontrolável, agora estava assentado aos pés de Jesus. Eles contaram as maravilhas que Jesus havia feito para a vida daquele homem. Mas o versículo, no seu finalzinho, diz que também falaram o que tinha acontecido com os porcos. Também contaram que os demônios saíram daquele homem e foram a 2.000 porcos, uma manada inteira se lançou o precipício abaixo. Eles não contaram só a manifestação do poder que atraiu as pessoas àquele local. Eles contaram as consequências para que aquele homem fosse liberto. O que custou para que aquele homem fosse liberto daqueles demônios. No versículo 17 diz: então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles.
Quando eles colocaram na balança o que Deus havia feito com aquele homem e o prejuízo financeiro que Jesus havia causado por causa da morte de 2.000 porcos, eles não pensaram duas vezes e escolheram o dinheiro. Jesus estava atrapalhando a vida deles. Jesus estava atrapalhando seus negócios. Da mesma forma que expulsaram o endemoniado para que ele vivesse marginalizado em sepulcros, da mesma forma eles expulsaram Jesus. Da mesma maneira, quando se coloca na balança manifestação do poder de Deus, prejuízo da vontade da carne, se a pessoa não tiver Deus, ela vai optar pela carne. Ela não vai glorificar a Deus pela maravilha que ela fez. Talvez você tenha passado por isso ao se converter. Talvez você tenha se convertido e tenha abandonado a sua vida da maneira que você vivia. Talvez você não beba mais. Talvez você não seja mais infiel à sua esposa, ao seu marido. Talvez você não viva mais em bares, em baladas. Talvez você agora tenha uma vida regrada conforme a santidade que o nosso Deus nos apresenta. E aí a gente acha difícil imaginar que alguém possa achar algo ruim nisso. Alguém possa olhar para você e dizer assim, que horrível, que péssimo. Ela não se embriaga mais, ela não se prostitui mais, mas isso acontece. Isso acontece dentro das famílias. A pessoa olhar e falar assim, ao invés de glorificar a Deus, a transformação daquela pessoa, de um filho, de um amigo, de um irmão, de um primo, de um sobrinho, ela olha simplesmente que ela perdeu o companheiro de bebedeira. Ela perdeu o companheiro da balada. Ela perdeu o companheiro da idolatria. Perdeu o companheiro da corrupção. Porque agora a corrupção, a idolatria, a bebedeira, a orgia, a prostituição não fazem mais parte da vida dela. E ao dizer não, eles começam a expor todas essas coisas nas outras pessoas. Então, ao invés de glorificar a Deus, elas preferem expulsar. É comum muitos ouvirem assim, podia ter me dito qualquer coisa, menos que você é crente. Por quê? Não faz sentido. A única explicação é a mesma explicação do que aconteceu aqui. Você está trazendo prejuízo para nós. Você traz juízo para nós. Você revela algo que nós não queremos agora. Então não nos atormente, Jesus. Não nos atormente. Não nos inquiete. Deixe que a gente viva a nossa vida nessa região. Deixe que a gente controle as coisas. Não nos atormente. Os demônios pediram para Jesus não os expulsar de lá, de uma região que não queria Jesus ali. Olha os pedidos. Os demônios, Jesus, não nos expulse desta região. E o pedido do povo, que é para Jesus sair daquela região. Era a mesma coisa. Não havia diferença entre o demônio e o povo. Os dois queriam viver em um local onde Jesus não habitasse. Era o interesse dos demônios e era o interesse do povo daquela região. Nenhum dos dois queria Jesus habitando ali. Nenhum dos dois queria a presença de Jesus. Versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus atendeu ao pedido daquele povo. Jesus entrou no barco para voltar para a outra margem do mar da Galileia. Então o homem liberto fez o que se espera de qualquer pessoa que teve um encontro com Cristo. Queria mais de Cristo, queria estar com Cristo, queria ficar com Cristo. Senhor, me deixe ir com você, me deixe ficar com você. Aqui ninguém me amou como o Senhor me amou. Aqui ninguém cuidou de mim dessa maneira. Aqui eles escolheram os porcos. Aqui a situação dos porcos, o problema financeiro causado foi mais escandaloso do que aquilo que eu vivia, morando em sepulcros, me cortando, gritando, vivendo daquela maneira. Eu não quero ficar aqui, eu quero ficar contigo. Qualquer conversão genuína gera isso. Talvez você esteja estranhando porque faz muito tempo que conversões genuínas não acontecem.
Faz muito tempo que os templos estão se enchendo simplesmente de pessoas vivendo religiosidade, mas a conversão genuína não acontece. Porque quando a conversão genuína acontece, o desespero deste homem é o mesmo desespero da pessoa. Porque ela entende o tamanho do amor que foi derramado na sua vida. Ela entende a graça, ela entende que não merecia, ela entende o quanto Jesus a amou. Então, desesperadamente, ela quer estar com ele, aprender mais dele, falar sobre ele, ouvir sobre ele, buscar saber mais. Desesperadamente. E é o que este homem falou: Jesus, eu quero ir contigo. Quando Jesus foi expulso e entrou no barco, ele correu atrás: eu vou contigo, não tenho nada aqui. Já não era ninguém, já era um pária, um marginalizado. Minha família já tinha me abandonado, eu já não tenho mais o que fazer. Eu quero ir contigo. Então, no versículo 19 diz: Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Jesus não permitiu. Jesus respondeu não ao pedido daquele homem que foi liberto. E o mais intrigante é que Jesus disse sim aos demônios. Jesus atendeu o pedido dos demônios. E Jesus disse sim àquele povo de coração duro, que se importou mais com porcos do que com a vida daquele homem. Jesus disse sim a eles, mas disse não ao homem que foi liberto. A resposta foi não. Jesus atendeu o pedido dos demônios, Jesus mandou para a manada de porcos. Jesus atendeu o pedido do povo que estava indo embora. Mas Jesus disse não ao homem que levou até aquele lugar. Por quê? Por que ele disse não? Porque Jesus age com propósitos. Ele tem propósito na nossa vida. Porque nem sempre o sim de Deus é o melhor para nós. Nem sempre o que nós queremos e clamamos e pedimos a Ele é de fato o melhor para nós. Porque os propósitos de Deus para as nossas vidas está repleto de não. Cheio de não. O não é comum. Porque a nossa vontade, a nossa carne, no nosso processo de salvação e santificação, até que a nossa oração e vontade se aproxime à vontade dele, é muito pedido da própria carne, é muito não que ele fala. Por isso ele disse não, filho homem. E nem sempre o sim é a melhor opção. Jesus estava indo embora, mas estava deixando ali um missionário. Olha o propósito. Não se tratava simplesmente de libertar aquele homem, não se tratava daquele homem. Assim como não se trata de nós, Jesus estava atendendo ao pedido do povo para ir embora, porque já havia cumprido o seu propósito naquele lugar. Não foi o pedido em si, não foi o poder daquelas pessoas em influenciar Jesus. Ou nos termos que usa hoje, se for interpretar a fé da maneira que dizem, aquelas pessoas tiveram fé, porque pediram algo a Jesus e Jesus atendeu. Não foi isso. Jesus já havia cumprido o propósito. A semente já estava plantada. Ele já havia plantado a semente ao libertar aquele homem. E ele diz, não, você não vem comigo. Volte para a sua casa e dê testemunho do meu poder e da minha misericórdia. Volte para a sua casa. Diga a todos que te conhecem o que aconteceu com a sua vida. Depois que você me conheceu, vai e conte às pessoas. Diga o quanto eu tive misericórdia de você. Vá. Não fique aqui comigo. Não vá comigo para outra margem. Não vá para lá. Você é necessário aqui. E no versículo 20 diz assim: então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Então esse homem não foi só até sua família. Então esse homem não obedeceu a Jesus e voltou só para sua casa. Ou para sua cidade, que pode ser interpretado casa também. Ele foi anunciar em Decápolis. Decápolis é a junção de 10 cidades. 10 cidades gentílicas. 10 cidades que não eram compostas de pessoas que criam em Deus. Não eram judeus. Eram 10 cidades onde ele foi anunciar. Aquele homem ele podia ter simplesmente voltado para casa e retomado sua vida. Depois de sei lá quanto tempo vivendo naquela situação, ele podia ter voltado para casa, procurado um emprego, retomado a sua vida. Não sei se antes ele tinha esposa, tinha filhos.
Ele poderia simplesmente, agora curado, a oração, simplesmente voltar, mas ele não voltou só para sua casa. Ele preferiu obedecer a Deus e anunciar a sua misericórdia. Essa foi a escolha dele. Essa foi a decisão dele. Ele entendeu. Quando ele começou a anunciar, eu creio que ao ver as pessoas a se admirarem e a perguntarem quem é este Deus, quem é este que fez isso, quem é este que tem misericórdia, quem é este que expulsa demônios, quem é este, e ele teve a oportunidade então de pregar através do seu testemunho. E ao ver isso, ele entendeu: o meu lugar, o meu propósito é aqui, o meu chamado é aqui. Eu fui chamado para isso. E por isso o tema é chamados para fora. A igreja, ela vem da palavra eclésia, da junção de duas palavras, eclésia, chamados para fora, mas num contexto de assembleia, num contexto grego de dizer que as pessoas eram chamadas a saírem de suas casas para reuniões externas, eram chamados para fora de suas casas, para se reunir em outro local. Então a igreja é a assembleia dos crentes, é a assembleia dos cristãos. As pessoas são chamadas para fora. Elas são chamadas para se reunirem, são chamadas para se comporem uma assembleia. Mas é muito mais do que um ajuntamento. O contexto para a igreja, esse chamados para fora, ele é permanente, ele permanece. Porque nós também somos chamados para fora da igreja. Acho que essa é a segunda parte que fica um pouco truncada no entendimento das pessoas. Porque fomos chamados para fora do mundo e fomos chamados para a igreja, para fora do contexto mundano. E a gente precisa sair dessa zona de conforto das paredes da igreja e pregar o evangelho. A gente precisa contar para todo mundo o que Deus fez por nós, o quanto Ele é misericordioso. Porque se a gente entende o que Deus fez por nós, a gente precisa propagar isso. A gente precisa dizer a todos o que foi transformado em mim, o que foi transformado em você. A gente precisa dar testemunho disso, da misericórdia de Deus. Não é só ser chamado para fora do mundo e nos concentrarmos dentro da igreja, em assembleia e só. E torcer pela misericórdia de Deus alcançar, sei lá como, outras pessoas. Não é assim. Nós somos chamados sim para fora do mundo, mas para sermos enviados depois. Aquele homem antes endemoniado e agora liberto, ele não foi chamado para dentro do barco onde Jesus estava. E outros têm se chamado. Outros estavam ali chamados para isso. Ele não foi chamado para isso. Aquele homem agora foi chamado para fora. Ele foi chamado para levar a palavra, para levar adiante. Vai, pega a sua casa, chame-os também para fora. Vá para dentro com o intuito de ir para fora. Vá para a sua casa, pregue, conte, testemunhe, mas para que outras pessoas vão para fora. A igreja é a mesma coisa, o propósito da igreja é esse. As pessoas que vêm para dentro, elas vêm para fora do mundo, para dentro da igreja, para serem transformadas, ministradas, preparadas para quê? Para voltarem. Agora o mundo é o fora. Elas são enviadas para fora mais uma vez para poder testemunhar e pregar. Elas são enviadas. Nós precisamos ser como o gadareno e não nos limitar a sairmos da Assembleia de Cristo e voltarmos para dentro. Não sair simplesmente de sermos ministrados, não ouvir a palavra aqui e voltarmos para dentro. Nós precisamos para fora, somos chamados para fora do mundo, para sermos enviados de volta ao mundo. Enviados para fora. E ao sair do mundo, nós passamos a pertencer à igreja. E mais uma vez somos enviados para fora. Agora ministrados, agora transformados, agora como nova criatura. Para chamarmos mais pessoas para fora. Esse é o chamado. É disso que se trata. Tudo que Deus faz nas nossas vidas, todas as bênçãos, todos os sims, todos os não, tudo que Ele ministra sobre nós, tudo que Ele permite na nossa vida, tudo que a gente recebe da parte dEle, seja você que recebe recursos ou não, seja você que tem inteligência, seja você que tem aptidão com algo,
Tudo que é, todo dom, talento, tudo que Deus deu, tudo que Deus proporciona, não se trata de você. Não se trata de mim. Não se trata de nós, não se tratava do gadareno. Sim, há um ato de amor onde Deus sabe o nosso nome. Sim, Deus age em nosso favor. Sim, Deus, ao ir ao encontro daquele homem, ele teve misericórdia, ele teve compaixão daquilo que aquele homem estava passando. Mas ao fazer, não se tratava simplesmente dele. Se tratava de uma região de 10 cidades que precisavam ouvir, que precisavam do testemunho do seu poder, que precisavam ser preparadas para que o Evangelho chegasse talvez depois. E tudo que você recebe, tudo que eu recebo, é para nos preparar para que a gente possa ser enviado para fora, para que outras pessoas possam ser impactadas e receberem aquilo que a gente recebeu. Nunca vai se tratar de nós, é sempre se tratar do outro. Nós recebemos para ir ao outro, para ser chamado para fora. E ao outro receber, ele não recebe simplesmente por ele recebe para ser chamado também para fora e buscar outros, e mais outros, e mais outros. Trata-se da salvação, trata-se de vida eterna, trata-se de evangelho. É disso que se trata todas as coisas. Porque Cristo é o centro das nossas vidas, e não nós. E não o que nós queremos, e não a riqueza, e não isso, e não aquilo. Não é. O centro é Jesus Cristo, e o centro são os propósitos que Cristo tem nas nossas vidas. Não se trata de nós. Somos chamados para fora. Amém? Glória a Deus e bendito. Que assim seja as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e derramado nas nossas vidas, Senhor. Nós tenhamos a compreensão que tudo que o Senhor tem permitido, Senhor, aquilo que entendemos bom, aquilo que entendemos ruim, mas tudo o Senhor, no seu controle, tem permitido. É para que nós possamos ser preparados, Senhor, para sermos chamados por Ti, a levarmos o testemunho da Tua misericórdia, para pregarmos o Teu Evangelho, para que outras pessoas também possam dar o mesmo testemunho. Nós fomos chamados por Ti, Senhor, para vivermos centrados em nós. Nós somos chamados por Ti, Senhor, para levarmos a outros, para que outros possam também ser alcançados pela maravilhosa graça que nós recebemos um dia. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.